Oi pessoal, sejam bem-vindos à oitava videoaula de programação em C. E nessa videoaula nós vamos ver sobre condicionais, que seria basicamente o quê? E se a gente quiser fazer um programa que, se acontecer tal coisa, ele age de tal forma, se acontecer outra coisa, ele age de outra forma. Para fazer isso, a gente nada mais vai usar do que condicionais, que seria o quê? Se acontecer tal coisa, a gente acontece isso. Se acontecer tal condição, acontece uma outra coisa. Seria o quê? O programa ele vai se adaptando com base nas nossas condições. Aí, vamos usar o simples exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai lá e pergunta lá para a pessoa. Qual opção ela escolhe? 1 ou 2? Aí aqui, ó. Se ela digitar 1, acontece tal coisa. Se ela digitar 2, acontece uma outra coisa. Olha aqui, ó. Um exemplo muito simples, que é o principal, uma das coisas que a gente mais vai usar, condicional. Olha aqui, ó. Condicional. Para fazer ela, nada mais é do que if, que aqui é o próprio se em inglês. Seria o que? Se abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente vai colocar a condição. Aqui dentro que a gente vai escrever a condição. O que acontecer aqui? Se for verdadeiro, vai ser ativado tal parte do código. Se não for, essa parte vai ser ignorada. Então vamos lá fazer um simples exemplo aqui, ó. Vamos fazer aqui. A gente digitar um número. Vou colocar int escolha. Eu não vou colocar nada aqui dentro, porque a gente vai escrever logo em seguida o que a gente vai escolher. Ficou aqui um exemplo bem simples. Uma mensagem aqui, ó, que vai perguntar o que a gente deseja receber. Uma mensagem de bom dia, mensagem de boa tarde ou uma mensagem de boa noite. Aí, como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai escrever, né? A gente vai escrever, vai ser salvo aqui nessa variável. Aí o programa vai lembrar do número que a gente escreveu. Só que como que a gente vai usar a condicional para isso? A gente vai colocar aqui, ó. Se a escolha ela for igual a 1, por que aqui eu coloquei 2 iguais? 2 iguais é para comparação. Se eu colocar 1 igual é para atribuição. Eu vou estar colocando o número 1 dentro dessa variável. Eu colocar 2 iguais é uma comparação. Ele vai comparar. E escolha. O que está dentro do escolha é igual a 1? Se for, ele vai ser verdadeiro, ou como a gente viu na primeira aula, o verdadeiro em si é o número 1. Ele vai ver que isso daqui é como se fosse o número 1. Ele vai ver, então isso daqui é verdadeiro. Daqui dentro é verdadeiro, então eu vou fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? A gente vai abrir e fechar chaves. O que tiver dentro das chaves é o código que ele vai fazer. Por exemplo, mandar uma mensagem de bom dia. Aí, ó, se eu escolher 1, se eu escolher 1, ele vai dar uma mensagem de bom dia. Vamos ver aqui, ó, se isso daqui deu certo. Aí, ó, o que deseja? 1, 2 ou 3. Eu vou escrever 1. 1 deu certo, ó. Eu tô recebendo uma mensagem de bom dia. E se eu não escrever 1? Será que eu não vou receber o bom dia? Vamos ver, ó. Eu escrevi 2. Aí, ó, 2 já não me mandou a mensagem de bom dia. Tá vendo que deu certo? Ele verifica. Se o que eu escrevi é 1. Se for 1, ele vai me dar bom dia. Agora eu vou fazer o que então? Um if para cada. Se for 1, ele vai me dar bom dia. Se for 2, ele vai me dar uma boa tarde. Por fim, se for 3, ele vai me dar uma mensagem de boa noite. Vamos ver se está funcionando certinho isso aqui, ó. Eu vou até colocar na linha de baixo, né, para ficar mais bonitinho. Ó. O que deseja? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu digitar 1, eu estou recebendo uma mensagem de bom dia. Vamos ver agora para 2. Se eu digitar 2, também eu estou recebendo uma mensagem de boa tarde, ó. Tá dando certinho. Vamos ver agora, ó. Se eu digitar 3, eu estou recebendo uma mensagem de boa noite. Então aqui, ó, a condicional está funcionando certinho. Se eu não digitar nenhuma, se eu não digitar nada, se eu não digitar nada, ó, digitar uma opção que não existe aqui, por exemplo, 7. 7 não existe aqui. Ele não vai acontecer nada. E se eu mostrar, e se eu quiser, por exemplo, dar uma mensagem para a pessoa, falar, opa, essa opção daqui, ela não existe. Essa opção daqui, ela não existe. Você colocou 7, mas 7 não existe. Então como que a gente faria isso? Vamos ver aqui, ó. Se for 1, vai acontecer tal coisa. Se for 2, boa tarde. Se for 3, boa noite. Aí, como que eu faço pra... Eu poderia, talvez, fazer algo assim, né? Ó. Se a escolha, ela for diferente, como que eu coloco diferente? Diferente é assim, ó. Se ela for diferente de 1 e ao mesmo tempo diferente de 2 e ao mesmo tempo diferente de 3, como que eu faço esse e ao mesmo tempo? Como se fosse a palavra e. Se a escolha for diferente de 1, e foi de 2. Esse e é como se fosse isso daqui, ó. Ou seja, isso tem que ser verdadeiro. E uma outra coisa tem que ser verdadeiro também. Aqui, ó. Como que isso aqui vai ficar? Ó? Se escolha for diferente de 1 e for diferente de 2 e escolha for diferente de 3, aí vai acontecer uma outra coisa, né? Eu posso falar o quê? Essa mensagem ela não existe. Ou se não, por exemplo, escolha inválida. Vamos ver se dá certo. Escolha inválida. Vamos ver se está dando certo. E essa digitar 7. Opa. Se eu digitar 7, ele vai falar escolha inválida. Então, certinho. Só que você concorda comigo que isso daqui tá bem feio e ao mesmo tempo, talvez até meio confuso ali, ó. Se ele não for 1, se ele não for 2 e ele não for 3, vai dar escolha inválida, né? E se eu... Vamos melhorar isso aqui? Para melhorar isso, a gente pode usar uma palavra chamada else. O que é esse else? É literalmente se não. Ou seja, se ele for 1, ele vai dar bom dia. Se não, eu posso colocar talvez aqui atrás, ó. Se ele for 1,
ele vai dar bom dia. Se não, ele vai verificar. Se não, se for 2, vai dar boa tarde. Se não, se for 3, vai dar boa noite. Se não, agora um senão vazio, que é o que? Se não for nada disso daqui, ó. Se não for nada disso daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma mensagem de escolha inválida. Escolha inválida. Vamos ver se isso daqui tá funcionando. Aí, ó, se eu digitar 7, tá dando escolha inválida. Só que vamos entender agora melhor. O que é esse else daqui? Ficou meio confuso, né? Que é o quê? Tem 3 tipos de condicionais. Tem 3 tipos. Que seria o if, a gente tem também o else if e o else. O que é cada um desses aqui, ó? O if, ele vai só fazer uma condição normal. Ele só vai verificar. Ah, o que tá aqui dentro? O que tá ali dentro das parênteses é verdadeiro? Se for, ele vai executar o que tá dentro da chave. O else if, ele só vai existir se tiver um if. Que é o quê? Se o if de cima, apenas o de cima. Se o if de cima não executar, ele vai ver se executa o de baixo. Então aqui, ó. Se esse não executar, ele vai ver se executa esse daqui, ó. E se o de cima executar? Se o de cima executar, ele não vai nem olhar para esse aqui, ó. Ele vai ignorar completamente essa parte do código. E o else, ele é basicamente, se nada acontecer, ele vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, se isso aqui não acontecer, ele vai para o else if. Aí, ó, o else if, ele vai ver o que é isso aqui. Se não acontecer, se não for, a escolha não for 2, ele vai para o próximo else if. Aí, ó, sempre um debaixo do outro, tá vendo? Se não acontecer, ele vai pro de baixo e vai ver, escolher igual a 3. Se não acontecer, ele vai para o else. Else é o quê? Se qualquer um desses 3 aqui não acontecer, ele vai acontecer esse else daqui, ó. Ou seja, só se não acontecer as coisas de cima, acontece esse else daqui. Só vai acontecer se o if de cima não acontecer. Ou seja, se isso daqui acontecer, ele vai ignorar essa parte do código. Se esse daqui acontecer, ele vai ignorar os de baixo, porque tá tudo ligado um com o outro. Isso daqui tá tudo ligado um com o outro. O else if é justamente para ligar com o if de cima. Se o if acontecer, não vai acontecer o de baixo. Se esse daqui acontecer, não vai acontecer esse else if de baixo. Se esse não acontecer, se esse acontecer, não vai acontecer isso daqui. Ou seja, se acontecer o de cima, nunca vai acontecer os que estão embaixo. Então, beleza aqui, ó. Tá tudo conectado, tudo bonitinho uma atrás da outra. Só que, como que a gente faz? Igual aqui, ó, a gente viu aquele E lá. Como que seria pra gente colocar as coisas aqui? Como seriam as condições? A gente poderia... Quais são as comparações? Seria, no caso, essas daqui, ó. Igual é igual, para a gente comparar se uma coisa é igual a outra. Exclamação igual, para comparar se uma coisa é diferente da outra. Maior, para comparar se um número é maior que o outro. Menor, para comparar se é menor do que o outro. Maior ou igual, para ver se é maior ou igual. Menor ou igual, para ver se é menor ou igual. E aí também, essas são as 6 comparações principais. A gente vai usar essas comparações aqui. Só que, dá pra gente fazer várias comparações de uma vez. Que seria o quê? A gente viu esse E daqui, esse é literalmente o E, como se fosse a conjunção na lógica matemática. É o que? Tem que acontecer o que está atrás e o que tiver na frente. E teremos também, se tem o E, tem o OU. O é como? 2 dessas barrinhas em pé daqui. Que é o que? Acontece o que está em trás ou o que está na frente. Por exemplo, vamos ver um exemplo de tudo isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Se a escolha for menor ou igual a 1, ele vai dar bom dia. Ou seja, se eu colocar 0, menos 1, menos 2, também ele vai dar bom dia. Então aqui, ó, se a escolha for 2 ou a escolha for igual a 24, ele vai dar bom dia. Ou seja, se eu digitar 2 ou 24, ele vai me dar boa tarde. Aqui, ó, então se a escolha for 3 e a escolha for igual a 6, por exemplo, ele vai me dar boa noite. Isso aqui no caso é impossível, né? Como que ela seria 3 e 6 ao mesmo tempo? Então esse boa noite daqui eu nunca vou conseguir ele. Eu tô só escrevendo aqui só pra gente fazer um teste. Então vamos ver aqui, ó. Se ele for menor ou igual a 1. Então aqui, ó. Se ele for 1, ele vai me dar bom dia. Se eu colocar 0, ele também vai me dar bom dia. Se eu colocar, por exemplo, menos 13, ele também vai me dar bom dia. Então vamos ver agora desse boa tarde. Se eu colocar 2, ele vai me dar boa tarde. Porque olha aqui, ó. A escolha tem que ser 2 ou tem que ser 24. Vamos ver se o 24 também tá me dando. Então aqui, ó. Se for 24, tá me dando boa tarde também. Vou testar agora com outro número, 23. Opa, 23 não caiu em nada, né? Se 23 não caiu em nada, então deu no escolha inválida. Agora vamos testar o 3. O 3 aqui, ó, também deu escolha inválida. Por que deu escolha inválida? Porque olha aqui, ó, o requisito daqui, ó. É ser 3 e 6. Como não pode ser 3 e 6 ao mesmo tempo, isso aqui não vai acontecer. Então, assim que a gente usa as comparações aqui, ó. E a gente pode fazer isso para qualquer coisa. Por exemplo, a gente, em uma videoaula passada aí, a gente fez a fórmula de Bhaskara. Só que tinha um negócio que era o quê? A fórmula de Bhaskara, se você lembra, a gente tem que calcular o delta para a gente
conseguir usar ela. Se o delta for positivo, tem duas raízes. Se ele for zero, tem uma raiz. Se ele for menor do que zero, não tem nenhuma raiz. A gente poderia fazer uma comparação assim. A gente poderia usar isso, por exemplo. Se delta for maior do que zero, ou seja, for positivo, isso quer dizer o quê? Quer dizer, no caso, que ele é positivo, por exemplo. No caso que ele tem duas raízes. Se, então, ó, se ele for maior do que zero, tem duas raízes. Se não, se ele for igual a zero, quer dizer que tem uma única raiz. Tem uma única raiz. No caso aqui, esse código não vai funcionar, é só para testar mesmo. Então aqui, ó. Se ele for maior do que zero, tem duas raízes. E se não, se ele for igual a zero, ele tem uma raiz. Se não, ele só pode ser negativo, né? Então, se não, ele tem zero raiz, tem uma raiz. Então, a gente poderia fazer uma comparação assim. A gente pode usar uma comparação para qualquer coisa. Comparação, ela é muito útil. É uma das coisas que a gente, de longe, mais vai usar também. Juntamente com print, tudo que a gente viu até agora são o básico de programação e a gente vai usar muito cada uma dessas coisas. Aí, vamos supor que agora fica mais a curiosidade, que seria o quê? Eu poderia, então, vamos supor que eu quero fazer alguma coisa assim, ó, por exemplo. Eu quero fazer tipo, vamos supor isso aqui, ó. Eu quero só colocar bom dia teste. E eu quero fazer um negócio mais simples, né? Se a escolha for igual a 1, vai acontecer que ele vai me dar uma mensagem de bom dia. Se não for, quer dizer que só pode ser 2, né? Então aqui, ó. Ou se não, outra coisa. Então aqui, ó. Se for, vai me dar bom dia. Se não, ele vai me dar uma mensagem de boa tarde. Agora olha aqui, ó. Se for, pode me dar bom dia. Se não, pode me dar boa tarde. A primeira coisa seria o quê? Primeira curiosidade, entendeu? Quando a gente só tem um comando, aqui ó, no caso aqui só tem um único comando, né? Eu poderia colocar, dar uma mensagem, eu poderia colocar tal coisa, eu poderia colocar várias coisas aqui embaixo. Várias coisas. Só que só tem uma única mensagem, só tem um único comando aqui, ó. Só tem uma única linha de código. Se só tem uma única linha de código, a programação, o próprio C, por padrão, ele já sabe o que. Depois do if tem que vir um comando. Se tem um comando só, eu não preciso, obrigatoriamente, dessas chaves. Assim, por exemplo, funcionaria. Porque olha aqui, ó, o que ele identifica? Se acontecer tal coisa, tem que vir um comando logo na frente, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E ele vê esse print daqui e ele pensa, eu acho que esse print daqui, então, é o que eu tenho que fazer se acontecer tal coisa. Ou seja, se eu só tiver um único comando, eu não preciso das chaves no if. Só que se eu fosse colocar bom dia e também colocar um olá, por exemplo, printf olá, aí já não vai dar certo. Tanto que ele já coloca até como erro aqui, tá vendo? Aí, se eu tiver mais de um comando dentro do if, eu preciso de chaves. Aí então, aqui ó, a mesma coisa serve para o if, para o else, basicamente para qualquer coisa que envolva chaves. Se só tiver um único comando, a gente não precisa colocar as chaves. Então aqui ó, assim ó, funcionaria também ó. Até pra gente testar aqui ó, pra ver como ficaria. 1, ele tá me dando bom dia. 2, tá me dando boa tarde. Como é um else, né, qualquer coisa que eu digitar além disso, ele vai me dar boa tarde. Só que, beleza, mas e se a gente quisesse deixar isso aqui menor ainda, tipo mais curto ainda? Vamos supor que a gente quer deixar com o menor número de linhas possíveis. Tem um negócio chamado operador ternário. Operador ternário é basicamente a gente fazer tudo isso em uma única linha. Como que funciona? A gente vai colocar, se fosse assim ó, a gente vai colocar primeiro a condição, depois a gente vai colocar um ponto de interrogação. O ponto de interrogação é como se fosse esse if resumido. Aí então é o que? Se acontecer tal condição, ele vai fazer alguma coisa. A gente coloca algum comando aqui ó. Aí vem o que? 2 pontos. 2 pontos é o que? É como se fosse um senão. Senão, outra coisa. E termina também com ponto e vírgula. Ou seja, recapitulando. Eu posso resumir um if ou else dessa forma daqui, ó. Condição, ponto de interrogação. Primeira coisa, se não, outra coisa. Como se fosse um if else resumido. Se acontecer isso daqui, você faz esse comando daqui. Se não, faz esse comando daqui. Então como que ficaria isso daqui, ó? Eu vou até colocar como comentário. Como que coloca como comentário? Barra e asterisco. Barra e asterisco. Aí, ó. Tá como comentário. Ou seja, o código vai ignorar isso aqui completamente. Então vamos aqui, ó. Colocar a condição. Se a escolha for 1, o que vai acontecer? Me dá uma mensagem de bom dia. Cuidado para não deixar o ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula é só no final da linha de comando. Então só no final de todo isso daqui, ó. Se acontecer tal coisa, você me dá bom dia. Se não, me dá uma mensagem de boa tarde. Aí, ó. Isso daqui é literalmente a mesma coisa que isso daqui, só que resumido. O nome disso aqui é operador ternário. Vamos ver se está funcionando. Aqui, ó. Se eu colocar 1, ele tá me dando bom dia. Vou até apagar esse comentário daqui, ó, para mostrar que é só ele que tá realmente funcionando. Só essa linha de código daqui, ó. Aí, ó. Se eu colocar 1, ele tá me dando bom dia.
Se eu colocar 2, tá me dando boa tarde. Olha, ó, tá funcionando certinho. Se eu colocar 123, como aqui é um sinal, né? Ele também vai me dar boa tarde. Aí, ó, tá funcionando certinho. Então, esse aqui, ó, é o jeito mais resumido da gente escrever um if else. Isso serve para qualquer coisa. Literalmente, qualquer coisa. Bom, então, essa foi a videoaula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.